Irmãos, este livro de Hebreus que estamos estudando durante essa semana foi escrito por uma comunidade, uma igreja, que tal como o autor é desconhecida. Nós não sabemos onde que ficou essa igreja. Uma sugestão é que foi na Palestina. Isso seria natural, já que os recipientes, os primeiros leitores endereçados, devem ter sido judeus convertidos, como a igreja de Jerusalém, as igrejas da Judeia, ou a igreja de Galileia, de onde vieram os discípulos. A outra possibilidade é justamente de irmãos que foram expulsos de Roma no ano 49 depois de Cristo pelo imperador Cláudio. Os irmãos lembram que Atos 18 faz referência a essa expulsão dos judeus, e Suetônio, um autor, historiador romano, faz referência a esse fato quando ele diz que essa expulsão dos judeus foi provocado por um certo Chrestos, C-H-R-E-S-T-O-S, uma letra diferente do nome Christos, de modo que os eruditos unanimemente acham que ele estava mal informado sobre quem era Cristo. E os distúrbios nas sinagogas provocados pela conversão de judeus em Roma foi a razão que essa expulsão foi decretada por Cláudio, o imperador que antecipou Nero. Nero veio logo depois de Cláudio, morrendo no ano 68. Então, se o autor de Hebreus tinha alguma conexão com esses irmãos que foram expulsos, eles podiam ter chegado a um lugar como Corinto, ou qualquer outra cidade, e simplesmente nós não temos nenhuma informação onde que eles estavam. Mas isso não tem importância para nós, uma vez que temos certeza que este grandioso, importantíssimo livro foi inspirado pelo nosso Senhor Jesus através do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 5. Estamos já no versículo 5. Acabamos de ver o perigo de negligenciar tão grande salvação. Nos versículos 1 a 4, agora versículo 5. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Dois mundos, dois tempos, o mundo passageiro, o mundo eterno. Esse mundo eterno, o mundo futuro, o mundo da nova era, uma tradução da palavra grega aion, muito difícil de traduzir, porque a palavra aion, que aparece várias vezes no Novo Testamento, traduzido como era, nem nesta era, nem na era vindoura. Por exemplo, em Mateus 12, onde se fala de pecado contra o Espírito Santo, que não será perdoado nesta era, neste aion, nem no aion vindouro. Mais ou menos compara-se a estes dois mundos, o mundo presente, o mundo vindouro. A esse mundo vindouro, os anjos não serão os governadores, eles não vão dirigir o mundo vindouro. Os irmãos sabem por quê. Os irmãos entendem que esse papel de ser co-herdeiro com Jesus foi reservado para os santos salvos pela graça e pelo amor de Deus. Não há anjos. Versículo 6. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, Salmo 8, que é o homem para que com ele te importes, ou filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. A lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito.
Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos na Assembleia, te louvarei. Também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Textos citados de Salmo 22, de Isaías 8, 17 e 18. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não há anjos que lhe ajudem, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar-se um sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Vamos parar por aí para nós comentarmos esse resto do capítulo 2. O que este trecho, em geral, está ensinando? É simplesmente que o homem, elogiado no Salmo 8, versículos 4 a 6, que o homem, que nesse caso seria Adão, por que o homem ganhou tanta importância da parte do Criador? Por que ele seria de tal importância, destaque, em contraste com anjos, que são muito mais poderosos, são muito mais gloriosos? Qual seria a razão disso? E a pergunta não tem uma resposta tão fácil de descobrir. É simplesmente uma confirmação que essa importância que o homem tem, Adão e Eva e os seus descendentes, é o fato que Jesus se encarnou, que o eterno Senhor da glória, o Filho de Deus eterno, se tornou homem e não anjo. Essa realidade, portanto, se encontra quando encontramos essa declaração de que ao homem, lembra-se de capítulo 1 de Gênesis, que o homem recebeu o direito de dominar o universo. Ele era a pessoa que deveria dominar, multiplicar, domine todas as coisas, aquilo que está acontecendo no nosso mundo cada vez mais. E o perigo que estamos enfrentando na medida que estamos retirando o petróleo, somente uma das marcas do domínio humano, tirando o petróleo do chão, debaixo do mar, a distâncias tão tremendas que a gente desacredita que seja possível. Por exemplo, nessa baía, perto de Macaé, não dá para nem ver aquelas torres, fica no outro lado do horizonte, esse trem do petróleo. Domínio até chegar a visitar a Lua, domínio sobre todas as áreas de conhecimento, tanto que um cientista uma vez fez a seguinte observação: na medida que o homem duplica seu conhecimento a cada 15 a 20 anos, eu não sei como alguém pode
alguém pode adivinhar isso? Quanto conhecimento foi acrescentado nos últimos 15 a 20 anos? Então, é uma sugestão. 100% mais conhecimento em 2006 do que apenas em 1986. Se isso é verdade, esse aumento de conhecimento, duplicando a cada 15 a 20 anos, vai chegar num momento que não haverá mais nada a descobrir. Já pensou? O homem vai saber tudo. Agora, que pena que nós não sabemos, porque existe uma coisa sequer. Quer dizer, saber tudo sobre a criação, poder dominar todas as forças elétricas, as forças que juntam a administração, todas as matérias que se estuda aqui em Florianópolis, na Federal ou lá na USP, mas não saber porque existe alguma coisa sequer. Esse lamento o salmista não faz. E nem o autor de Hebreus, nem qualquer crente aqui que crê firmemente no Senhor. Porque a razão que existe qualquer coisa é sempre para a glória de Deus. Sempre para nós darmos graças a Deus e glorificá-lo como Deus. Portanto, este texto afirma que a importância do homem no plano divino vem sendo confirmada pelo fato que Deus não simplesmente esqueceu o pecador, os homens iníquos, deixou eles irem para o inferno e esqueceu de tudo. Muito pelo contrário, aquele, versículo 8b, ao lhe sujeitar todas as coisas, não deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Nós ainda não controlamos o tempo. Essa chuva ou falta de chuva que às vezes assola certas regiões do país, como o Nordeste, como ano passado aqui no interior de Santa Catarina e outras partes do país, nós não controlamos. Mas eles até pensam que um dia vão tentar controlar isso. E outra coisa que nós estamos controlando é esse aumento da temperatura do mundo. Então todas as coisas não estão sujeitas debaixo do homem e ele não sabe como controlar. Isso é verdade. Mas vemos, todavia, aquele, e aqui a referência não é mais a Adão e Eva, não é mais a ele, a toda a humanidade, olhado como se fosse um homem e uma mulher só. Está olhando para Jesus Cristo como o último Adão, aquele que substitui o homem pecador, enviado por Deus, o homem divino e o homem sob cujo poder Deus sujeitará todas as coisas. Por quê? Por causa da promessa. Debaixo dos seus pés controlará todos os inimigos e dominará, conquistará eles. Vemos, portanto, no versículo 9, aquele que por meio e por um pouco de tempo foi menor do que os anjos, é que é menor por um pouco de tempo. Jesus não é menor do que os anjos, ao não ser durante a sua encarnação, até ele ser morto na cruz. Naquele momento que ele foi morto, consumando a obra expiatória na cruz, no momento que ele sai do túmulo, ele novamente volta para ter essa importância, ou não mais menor do que os anjos. Honrado, coroado de glória por ter sofrido a morte. Os anjos não morrem, Jesus Cristo morreu. E naquele espaço de 3 dias, Jesus foi menor do que os anjos na morte.
Os irmãos não acham muito estranho aquele texto de 1 de Pedro, capítulo 3, que fala de Jesus morrer, versículo 18, 19 e 20, e que após a sua ressurreição, foi pregar aos espíritos em prisão, foi proclamar, e todo mundo quer saber, mas o que ele proclamou? Qual foi a mensagem que Jesus levou para os anjos aprisionados em Tártaro? Aqueles anjos que não mantiveram o seu primeiro estado. Segundo Judas 6 e segundo de Pedro capítulo 2, ele proclamou sua vitória sobre a morte. Essa mensagem que os anjos tiveram que engolir. Aqueles que foram consignados, guardados até o juízo final, e Jesus, que foi julgado pelos nossos pecados, subiu do túmulo para assumir a vitória total sobre a morte e trazer-nos as tremendas bênçãos que Hebreus capítulo 2 nos alista. Primeiro, versículo 10, a levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, isto é, de Deus Pai, ele tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Primeira coisa, a perfeição de Jesus Cristo não é uma perfeição moral. Jesus já era perfeito, sempre foi perfeito e sempre será. A perfeição aqui é a perfeição de seu papel de Salvador. Ele se tornou perfeito Salvador. Isto é, algo que ninguém mais podia fazer, ele fez. E tornou-se dessa forma aquilo que substituiu qualquer outra ideia de possível salvação através da perfeição da sua salvação que ele trouxe através do seu sofrimento. Então, o aperfeiçoamento de Jesus não deve ser nunca imaginado que ele era imperfeito antes da sua morte e ressurreição. Versículo 11. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, isto é, quem santifica é o Senhor Jesus, já perfeitamente habilitado para salvar e para aperfeiçoar e santificar. E os que são santificados, os filhos de Deus, são de um só. Agora isso é interessante, essa frase, um só. Tem uma só origem, uma só fonte. Que fonte é essa? Que explicação a gente daria para isso? E a explicação é simplesmente de que o fato de que Jesus Cristo se tornou homem, encarnado, o fato de que ele nasceu da Virgem Maria, o fato de que ele foi capaz de morrer, exatamente partilhar conosco a nossa condição, feito pecado por nós, nós podemos entender que esta ideia de um só quer dizer que ele se tornou parte da humanidade em toda a sua realidade. Nenhum livro do Novo Testamento ou da Bíblia fala de Jesus Cristo e sua humanidade com tanta clareza como Hebreus. Como nenhum livro fala com tanta ênfase sobre a sua divindade. Jesus, essa é a doutrina dos grandes credos, divino e humano em totalidade. Nenhuma falha na sua humanidade, ele não é parcialmente humano, ele não é aquele homem gnóstico que explicavam aqueles segundo século como Celsus e outros, que Jesus, na hora de morrer, o Cristo foi embora. E deixou Jesus morrer apenas como um homem.
Meus irmãos, isso teria acontecido. Meus irmãos, isso teria acontecido, não haveria nenhuma salvação para ninguém aqui. Mas o fato que ele era e continua sendo o Deus homem, perfeito na sua humanidade, total na sua divindade, Jesus foi capaz de salvar e santificar. Note que a palavra santificar aqui significa a mesma coisa que Lutero queria dizer com a palavra justificar. Justificação pela fé, santificada pela salvação em Cristo. Tudo provém dele, dessa fonte única, a humanidade. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Já pensou que embaraço, que vergonha? Quando Jesus, lá diante dos anjos, reconhece que você, meu irmão, e eu, foram resgatados dessa fossa negra de pecaminosidade. E quando depois de termos recebido essa maravilhosa santificação, que significa separados para Deus, tal como aqueles implementos lá do templo, tal como o próprio lugar santo, o lugar santíssimo, separado, ninguém podia mais entrar. Você é separado de quê? De pecado, do diabo, do poder dele. E você volta para o pecado. Que vergonha ter um irmão que supostamente foi resgatado desse domínio satânico e deliberadamente volta ao lamaçal do pecado. Quando nós chegamos no capítulo 6 e capítulo 10, os irmãos vão ver o que Hebreus tem a dizer sobre esse tremendo erro. Depois de ser uma pessoa resgatada, você voltar para o pecado novamente. O que o texto diz? Não há mais possibilidade de arrependimento. Portanto, temos que ter maior cuidado. Depois de ter sido alvos de tanto amor e cuidado e sofrimento de nosso perfeito Salvador, que fez tudo para nos resgatar, de nós virarmos as costas e afastarmos do Deus vivo. Quando chegamos ainda, daqui a uns minutos, no capítulo 3 e 4, vamos ver que todo esse texto é um tipo de advertência contra esta desistência da corrida cristã, desistência de nosso relacionamento de irmãos de Jesus e filhos do Deus vivo. Estes textos citados, Salmo 22, Isaías 8, 17 e 18, os irmãos lembram que Salmo 28 é o salmo que Jesus cita na cruz, quando ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras fazem parte do sofrimento de Cristo. Mas logo em seguida, no versículo 22, os irmãos podem ler esse salmo antes de dormir esta noite, se quiser, vão descobrir que uma parte do salmo é uma vitória, baseada na morte de Cristo na cruz. Esse salmo messiânico, portanto, já predizia, há tantos anos antes de Cristo morrer, o que aconteceria com essa morte? A nossa elevação para sermos irmãos dele. Os outros textos falam daqueles dois filhos de Isaías, que representam também os irmãos de Jesus, através desta confiança. São todos textos que falam de confiança. Nele colocarei a minha confiança. Novamente ele diz, estou eu com os filhos que Deus me deu, me concedeu. Filhos milagrosamente nascidos
e abençoados com vida eterna. Irmãos de Jesus, cordeiros com Ele, como nós vimos ontem. Estas bênçãos são as bênçãos que Jesus Cristo trouxe para nós quando Ele tomou a posição de Adão. Em vez de desobedecer, Ele, com todo esse carinho e amor, se dobrou, se humilhou, obedeceu até a cruz. Em vez de tentar manter sua posição gloriosa de exaltação, Ele desceu de vontade própria, obedecendo em lugar da desobediência de Adão, e assim trouxe para a raça esse potencial de sermos irmãos e filhos de Deus. Agora a conclusão, versículos 14 até 18. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, tal como Jesus é, Ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Poder da morte nas mãos do diabo. É óbvio, lendo a Bíblia, que o diabo não tem poder sobre a morte de todo mundo. Ele não marca, por exemplo, a morte dos filhos de Deus. Sim, ele pode marcar a morte daqueles que nunca vão se salvar, que não são nem eleitos nem predestinados, são pessoas que Deus, pela sua graça e pela sua sabedoria, sabe que não vão se salvar. Isso explica para mim, e eu olho para este versículo 14, para explicar como é que Jim Dixon predisse a morte 4 anos antes da eleição de John Kennedy, que ele seria morto em Dallas por um assassino cujo nome teria uma letra grande, redonda, e a última letra do seu nome seria uma letra alta, que obviamente seria a letra D, e no meio do nome S. O nome dele é Oswald. É bem simples. O que não é simples saber como que ele podia ter sabido antes, 4 anos antes. Como que ele podia ter falado que o irmão de John Kennedy, o Roberto Kennedy, seria morto no Hotel Ambassador, e ela falar com detalhes antes de acontecer. Não é porque o diabo, queridos irmãos, tem mais poder do que Deus, mas ele tem poder da morte sobre aqueles que não hão de se salvar. Não vão se curvar diante do senhorio e crer no Senhor e confessar seu senhorio sobre as suas vidas. Essa é a razão que Jim Dixon, uma católica não cristã, quer dizer, eu não acho que ela era crente de forma alguma, ela usava a bola de cristal para buscar informações sobre o futuro, e o que ela sabia ou ganhou, muitas profecias dela não se cumpriram, algumas profecias relacionadas com a morte. Uma vez uma senhora chegou para pedir a ela se deveria ou não divorciar seu marido. Ela não disse isso é contra a palavra de Deus, não. Ela disse, deixe-me consultar a bola de cristal. Depois ela disse, não divorcia seu marido, não. Não vai ser boa ideia, não. O marido morreu, 6 meses depois deixou uma fortuna para aquela mulher, que se tivesse divorciado teria perdido. Essa é a única vantagem de saber se seria ou não divorciar esse marido. Como que ela sabia? Outra vez, informação relacionada com a morte. Ela prediz outras coisas, é verdade. Por exemplo, ela prediz a divisão de Paquistão de Bangladesh, 1948, foi por aí. Ela prediz outras coisas.
mas está relacionado sobre aquelas coisas que Deus deixou Satanás mexer. Mas uma coisa eu dou graças a Deus. Mas uma coisa eu dou graças a Deus. Ele não tem direito de marcar o dia da minha morte. O que Jesus fez quando ele venceu a morte? Ele cortou o poder satânico do diabo sobre a morte dos filhos de Deus. Nunca vem me falar que a culpa da morte de alguém foi Satanás. Se ele era crente de verdade. Claro, se não era crente, pode ser. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição para que, primeiro, para, por sua morte, derrotar aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo. Número 2. Versículo 15, libertar aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pela ansiedade sobre a morte. Quanta coisa, queridos irmãos, se explica por essa ansiedade sobre a morte. A gente não sabendo quando vai morrer, não sabe como que é a morte. Então ele fica com aquela palavra que os alemães chamam de Angst, ansiedade, medo. É uma escravatura. Eu fiquei impressionado com esse medo da morte. Quando eu fui visitar o pai de uma senhora que vinha para a nossa igreja. E eu cheguei lá e disse, não entre, fique lá fora. Mas por quê? Eu vim para visitar? Não era para visitar? Não, senhor. Se ele souber que um pastor veio visitá-lo, ele vai morrer de medo. Porque ele acha que pastor só visita a pessoa que vai morrer. Por favor, não entre. Meu irmão, eu vi escravatura do medo da morte. Queridos irmãos, por que pessoas estão medo da morte? Têm medo da morte? Por que esse famoso ateu Voltaire já faleceu há mais de 200 anos? Essa enciclopédia ambulante. Por que a senhora que cuidava dele falou que nunca mais vou cuidar de alguém à beira da morte que não seja cristão? Porque ela ficou com medo ao ouvir esse homem gritar e gemer, com medo dos demônios que estavam cercando, aguardando ele expirar para tirar e levar a sua alma para o inferno. Diz, nunca mais. Ela não conseguia aguentar tal terrível experiência. Nunca mais. Queridos irmãos, se você está aqui esta noite sem Cristo, deixe-me dizer uma coisa, se você não tem medo da morte. Eu lembro de um senhor que era o dirigente de uma das grandes companhias paulistas, me falar pessoalmente, quando eu morrer, eu vou morrer como cachorro. O que ele queria dizer com isso? Eu não estou com medo de morte. Claro, porque ele achava que cachorro não tem medo de morrer, simplesmente deita e morre. O problema é que ele não sabia como que é morrer. Ele não tinha morrido ainda. Só pessoas como Charlie podem falar para mim como que é morrer. Charlie estava sendo cuidado por um médico, Dr. Maurício Rollins. E durante o teste de estresse, o coração dele parou. Ataque cardíaco. Como o Dr. Rollins estava lá, todo mundo entra em estado de emergência, trazem marca-passo, vão pressão no peito. De repente, os olhos voltam a focar da testa. E diz, doutor, me ensina uma oração.
estou no inferno. Meu irmão, por favor, não fale comigo. Essa é a ideia do Dr. Rollins. Por quê? Eu não sou nem pastor, nem eu sou médico. Não sou pastor nem padre. Então, deixe eles ensinar a oração. Eu vou tentar salvar a sua vida. Eu não queria salvar a vida, eu queria aprender a orar, porque estava no inferno. Doutor, me ensina uma oração. Quando esse pobre médico, não crente, obviamente, quando não podia escapar mais, diz, olha, fala o seguinte, Jesus é o Filho de Deus, se tu me salvas do inferno, eu sou teu. Mais nada, nem falou amém. Sabe o que aconteceu? O homem foi salvo. Foi tirado da escravatura, do medo da morte. Não tinha mais medo, podia morrer total paz. Não importava se o médico daria vida para ele ou não. Ele está vivo ainda hoje, se não me engano. Amados irmãos, não imagine que morrer é morrer como cachorro, não. Morrer é uma coisa terrível para quem não partilha a vitória de Cristo sobre a morte. Ele que já venceu, de maneira que nós não temos que ter medo da morte. Libertasse, portanto, que para que ele libertasse os que toda a sua vida estavam escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, anjos não morrem, eles não saem lá de Tártaro, são guardados para o juízo final, leem Judas e 2 de Pedro. Por essa razão é necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar como sumo sacerdote misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Número 3, Jesus Cristo, ao morrer, se torna sumo sacerdote, mediador, que faz com que haja reconciliação entre nós e Deus. Aquele Deus ofendido, o Deus contra quem nós pecamos, o Deus que, para salvaguardar sua justiça, precisava nos lançar no inferno. Que esse sumo sacerdote veio nos ajudar através de duas qualidades que vão ter muita importância no resto do livro de Hebreus. Quais são as palavras? A palavra misericórdia e a palavra fiel. A palavra fiel tem o seu significado aqui um pouquinho diferente de simplesmente fidelidade. É a palavra que significa principalmente aqui, provavelmente, confiabilidade. Isto é uma pessoa, se você colocar sua confiança nele, ele não vai lhe deixar perder. Você confia nele? Ele é confiável? Ele é misericordioso? Tudo isso ele chegou a ser, veio ser, através da sua morte e ressurreição, através da sua encarnação. Daí ele vem a ser alguém que, tendo sido tentado, provado, eu preciso explicar isso muito bem para os irmãos. Sublinhe essa palavra na sua Bíblia, a palavra tentado. Mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também, sendo tentados, ou estão passando pela tentação, que a palavra tentado é a mesma palavra que a palavra provado. Perasmos, peirazo, ser tentado, ser provado.
Por que seria que essas duas palavras, e o jogo nessas duas palavras, em primeiro capítulo de Tiago, é que grandes benefícios há para pessoas que passam por tentação. Bem-aventurado que o homem tentado ou provado, dependendo de sua tradução, porque os tradutores podem escolher uma palavra ou outra para traduzir essa mesma palavra. Então, o que Jesus passou foi tentação, obviamente, mas também foi uma provação. Provação o que é? Provação quando nós somos colocados num ponto de estreito, quando Jesus no jardim de Getsemane, quando Jesus na cruz, eles dizem, desce dessa cruz, se tu és o Filho de Deus, se tu podes salvar os outros, salva-te a ti mesmo. Então isso foi uma tentação, mas também foi uma provação. E o fato que ele passou ileso pela tentação, provação, ele é capaz de ajudar a qualquer pessoa, como os hebreus, que estavam sendo tentados a abandonar a vida cristã e voltar para os velhos moldes do judaísmo. Amados irmãos, eu não sei o que estão passando hoje, mas eu tenho certeza, num auditório desse tamanho, que tem pessoas que estão passando grandes provações. Dentro de cada provação, a tentação. A provação de quem não tem dinheiro é roubar, de algum jeito. Daquele que vê o filho em drogas, é parar de orar e abandonar esse filho para sempre. Ele já foi advertido muitas vezes, ele não quer mudar, eu vou abandoná-lo. Qualquer provação que alguém está passando aqui esta noite, inclui seu bojo, tentação. Tentação para até pecar. Mas Jesus Cristo, como fiel e confiável sacerdote, misericordioso, que não veio para ajudar anjos, veio para ajudar gente como nós. Graças a Deus por isso. Vamos orar, vamos entrar nesse períodozinho de intervalo, porque o texto que nós vamos estudar na segunda parte é mais comprido, que eu ter o máximo do tempo para ninguém depois cair da cadeira com eu. E sermos assim aflitos, como Paulo ficou quando ele caiu lá no segundo andar, lá no chão, e ficou morto. Acho que ninguém vai cair morto hoje à noite. E vamos terminar nós. Vamos ficar em pé, da graça de Deus, e pedir que Ele nos realmente nos socorre em toda a situação que estamos enfrentando, de tentação e provação. Senhor, pela tua graça, poder, pela tua encarnação e ressurreição, tu tornaste nosso grande mediador, sumo sacerdote, fiel, confiável e pronto a ajudar, por causa da tua grande misericórdia. Por favor, Senhor, por favor, venha acolher a todos que estão passando provas, dificuldades, provações e tentações. Oh Deus, mostra tua graça para cada um, em tua presença aqui esta noite.